Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para mais uma vez trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo gosta. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. Então, quero que os irmãos abram suas Bíblias e vamos fazer a leitura em Tito, no capítulo 2, versículos de 1 a 14. Então, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Então nós vamos ler a partir do versículo 11, certo? Até o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então vamos baixar nossas cabeças e vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento aqui na tua presença e queremos te pedir, Senhor, a tua direção nesse texto e que nele nós possamos tirar uma bela lição para as nossas vidas. E é no nome de Jesus, teu Filho amado, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, nós escolhemos esse assunto, esse tema, porque é um assunto que todos perguntam sobre a graça de Deus. Então nós sabemos que Jesus ele sempre foi uma pessoa graciosa. Nós temos lá em Marcos 6:34 que Jesus ele sempre se compadeceu das multidões que o acompanhavam. Então, como os irmãos sabem, Jesus era um grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus e as multidões o acompanhavam e Jesus sempre se compadeceu delas. Temos também o próprio Deus, como diz lá em Lamentações 3:23, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então isso nós vemos que Deus realmente, em toda a história da Bíblia, se mostrou sempre um Deus gracioso. E o nosso propósito nesta noite é que o homem pode ser salvo pela graça de Deus e desfrutar dela. Então vamos ver o que o texto nos revela sobre a graça de Deus. Primeiro nós vamos entender o que é graça. Eu pergunto a você, você sabe o que significa graça, o que é graça para você? Então nós entendemos que graça é um favor imerecido de Deus. Ou seja, Deus nos deu o seu amor, nos deu a sua salvação sem nenhum de nós merecer. Então vou citar aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, nós merecíamos a morte porque nós pecamos em Adão, mas Deus, ele nos deu vida em Jesus Cristo. Nós merecíamos ir para um inferno, mas Deus, pela sua graça, ele nos oferece o céu. E nós temos vários exemplos bíblicos. Por exemplo, o exemplo de Noé. Noé foi um homem que viveu numa geração pervertida, uma geração perversa, se brincar pior do que a de hoje, mas Deus, no meio daquela geração, escolheu Noé. Lá em Gênesis 6:8 vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. Então isto comprova que Deus é um Deus realmente gracioso. Por exemplo, na Torre de Babel, o povo queria tornar os seus nomes célebres, mas Deus, pelo seu amor, em vez de destruí-los, em vez de matá-los, Deus apenas confundiu as suas línguas. Então isto mostra também que Deus é um Deus gracioso, o Deus de toda graça. E por último, lá nós temos ainda no começo da igreja, lá em Atos, no capítulo 2, quando Pedro fez a mensagem e todos que estavam ali presentes entenderam a mensagem de Pedro na sua própria língua. Foi exatamente o contrário que aconteceu na Torre de Babel. Lá ele confundiu as línguas e aqui no começo da igreja ele fez com que todos entendessem na própria língua, na sua própria língua,
na mensagem que Pedro fez para um deles, né? E nós sabemos que ali muitos, né, mais de 3.000 pessoas se converteram. Deus é um Deus de graça, como nós vemos aí na Bíblia. Agora, de onde procede a graça? Vamos ver de onde procede a graça. Aqui em Tito, no capítulo, no texto que nós lemos, né, no capítulo 11, a parte B do versículo vai dizer, diz que a graça de Deus, então realmente a graça, ela procede de Deus, ela tem origem em Deus. E nós temos vários versículos bíblicos que também comprovam isso. Por exemplo, lá em Efésios 2, 4 e 5, lá diz que pela graça sois salvos. Ainda no mesmo texto, em Efésios, no versículo 8 e 9, vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a graça realmente é uma dádiva divina. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então nós temos em toda a Bíblia que realmente comprova que Deus é um Deus gracioso, que a graça realmente procede dele. E por último, 1 Pedro 5,10 diz que ele é o Deus de toda a graça. Então nós temos esses textos, se os irmãos quiserem podem ler em sua casa, em sua Bíblia, e você vai ver exatamente como está lá. Então, diante desses textos, não tem como não afirmar que a graça, ela procede de Deus, certo? Então vamos ver qual é o propósito desta graça, né? Sabemos que a graça, ela procede de Deus, então qual é o propósito desta graça de Deus para conosco? Então, o propósito da graça de Deus, nós temos aqui em Tito, nesse texto que nós lemos, no versículo 11, a parte D, diz que ela se manifestou salvadora. Então, o propósito da graça de Deus é salvar o homem pecador, é salvar o homem do castigo eterno. Então, a manifestação, nós entendemos que ela veio exatamente por meio de Jesus Cristo. E vamos ler aqui um versículo que é bem interessante, João 1,17, que vai afirmar exatamente o que eu estou falando. Diz assim a palavra do Senhor: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então isto comprova realmente que a graça, ela veio por meio de Jesus Cristo. E nós temos ainda lá em Atos 4,12, um versículo bem conhecido dos irmãos, que lá diz que não há salvação em nenhum outro nome dado embaixo do céu, nem em qualquer outro lugar que não seja por meio de Jesus Cristo. Então, realmente, a graça, ela está comprovada que ela veio por meio de Jesus Cristo. E qual é o alcance dessa graça? Qual o destinatário dessa graça tão especial para o homem? Então, lá em Tito 2,11, ainda o final do versículo vai mostrar, diz que ela pode alcançar todos os homens. Então, a graça de Deus realmente ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então, todos aqueles que entenderem a palavra de Deus, entender a mensagem do Evangelho e fizer a decisão, vai ser alcançado por esta graça de Deus. Qual é o seu método? Qual é o seu método? Como essa graça de Deus ela age na nossa vida, na vida de cada um dos filhos de Deus? Então, nos versículos de 12 a 14, nós vamos ver que vai mostrar o método que essa graça ela age em nossas vidas. Vamos ler aqui mais uma vez. Tito 2, versículo 12, diz assim: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então é dessa forma que a graça de Deus ela age em nossas vidas. Esta é a maneira que a graça age. Primeiro, nós vemos aqui no versículo que ela nos educa, né? Mostrando como deve ser o nosso hábito. Mostra como nós devemos viver. E de que forma nós devemos viver? Primeiro, renegar as impiedades. Ou seja, despojando-se de toda forma de mal. Não viver de forma incrédula ou perversa. Ela nos afasta também das paixões mundanas. Diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há
no mundo, né? Porque se alguém amar o mundo, o que é que acontece? O amor do Pai não está nele. Então isso que a graça de Deus, ela opera em nossas vidas e nos faz viver de uma forma realmente que agrade a Deus. E terceiro, ela faz com que tenhamos uma conduta reta. De que forma nós vamos ter uma conduta reta? Vivendo piedosamente. Temos uma vida de bondade, uma vida de boas obras, né? Como fazia Barnabé, né? A Bíblia vai dizer que Barnabé era um homem piedoso, um homem de fé, um homem justo, né? E por isso que ele chamou o apóstolo Paulo à igreja de Antioquia, e aquela igreja cresceu muito. Deus usou tanto Barnabé como o apóstolo Paulo na propagação do evangelho ali, e em meio aos gentios, e aquele trabalho cresceu muito, porque Barnabé realmente tinha um testemunho e todos gostavam de Barnabé. Então é dessa forma que a graça de Deus ela opera em nossas vidas, fazendo-nos ter uma vida nos padrões que Deus afirma na sua palavra. Nós devemos viver de forma justa, também como aí afirma o versículo. Um exemplo que nós temos de um homem justo é o exemplo de Jó. Então a Bíblia diz que Jó era um homem justo, né? O próprio Deus vai afirmar isso lá em Jó 1:5, se eu não estou enganado neste momento. Também nós devemos viver honrando a Deus, né? Com a sua vida, com a nossa vida. Nós temos vários exemplos bíblicos de homens que teve uma vida honrada, né? O apóstolo Paulo, como também Timóteo, que ajudou nas suas viagens missionárias. Então, exemplos bíblicos não faltam para que nós possamos segui-los. E é desta forma que a graça de Deus ela opera em nossas vidas. E qual é o propósito de viver desta forma, né? Se a graça de Deus ela faz com que tenhamos uma vida regrada na palavra de Deus, qual o propósito de viver desta forma? Primeira coisa é para aguardar, como diz aqui no texto, a bendita esperança. Como diz aqui no versículo 13 do nosso texto, vamos ler aqui o que diz. Diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos realmente, irmãos, ter uma vida exemplar e para aguardar a bendita esperança, e essa bendita esperança é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É esperando a volta de Cristo. Então nós devemos estar preparados para quando Cristo voltar, nós não nos pegue de surpresa com a vida de maus exemplos, né? E sim uma vida exemplar. Como devemos aguardar essa segunda vinda de Cristo? Nós temos a resposta, está aqui no começo do capítulo de Tito, capítulo 2, de 1 a 10, vai nos mostrar exatamente como nós devemos aguardar essa volta. Vamos fazer a leitura desse texto. Ele vai mostrar exatamente para o homem, para a mulher, para os jovens e também para os servos, certo? E vamos ver o que a Bíblia nos informa. Diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então é dessa forma realmente que o homem de Deus deve esperar a volta de Cristo. Agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito das mulheres. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então nós temos aqui um belo exemplo para as mulheres, né? Elas se comportar desta forma, esperando realmente a volta de Cristo. Agora vamos ver para os jovens. Diz assim: quanto aos jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência,
linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então nós temos realmente aqui esse texto que ele nos mostra realmente como nós devemos esperar esta volta de Cristo. Nós devemos estar preparados para isso. Então nós vamos, irmãos, concluindo dizendo que Deus salva o pecador pela sua graça. E nós temos aqui alguns exemplos que eu vou citar para os irmãos, que lá em Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida quando éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Colossenses 1:3 diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E também lá em João 1:12 diz que ele nos posicionou como filho. Diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então vemos que Deus realmente é um Deus gracioso. E por último, lá em Romanos 8:1, vai dizer que ele nos livrou da condenação eterna. Porque lá diz o seguinte: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso devemos demonstrar a nossa gratidão a Deus, vivendo de forma digna para o seu inteiro agrado, como diz o apóstolo Paulo na sua oração aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 10. Então nós queremos encerrar abençoando os irmãos, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém, e que Deus os abençoe.